Bom, o que seria, tá? Então, uma estrutura de dados aí homogêneos, tá? Uma estrutura de dados homogêneos nada mais é do que uma matriz e um vetor, tá? Por quê? Quando eu vou lá e crio um vetor, tá? A qual nós já aprendemos aí, e eu falo que o vetor ele vai ter 10 posições, eu tenho que falar qual tipo que é esse vetor. Então eu vou lá e crio um vetor do tipo inteiro, tá? Então são 10 posições dentro de uma variável que eu consigo armazenar, tá? Valores inteiros. Tá? É a mesma coisa de uma matriz, uma matriz de 2 linhas por 3 colunas, tá? Todos eles do tipo inteiro. Aí quando nós vamos falar de uma estrutura de dados do tipo heterogêneos, tá? Então o que significa? A qual eu consigo dentro de uma estrutura colocar dados diversos, tá? De diversos tipos. Então vamos criar aqui um novo arquivo para a gente começar a programar, tá? Então eu vou sair da pasta função e vou criar uma pasta aqui chamada estrutura. E dentro dessa estrutura eu vou criar um struct1, tá? É o nome aí do meu arquivo, tá? Então vamos lá adicionar algumas bibliotecas. Vou adicionar o IOStream, tá? Que nós estamos sempre usando aí. Vamos lá para o using namespace std int main return 0. Tá lá, tá? Estrutura padrão aí que nós sempre estamos usando. Beleza? Bom, o struct, pessoal, ele é como eu já disse, é uma estrutura de dados, tá? Onde nós temos diversos tipos de dados, tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês? Vamos abrir aqui um Excel aqui, tá? Para deixar bem exemplificado aí para vocês. Bom, o que nós aprendemos até agora, tá? Em questão de matriz, então tínhamos lá linhas, tá? Linhas e colunas, tá? Onde eu ia lá e colocava assim, matriz, aí ficava coluna 0, coluna 1, coluna 2, coluna 3, linha 0 e linha 1, tá? E aqui dentro nós íamos lá e colocávamos os dados, tá? Os dados aí dessa matriz. Então, se eu falasse que essa matriz era do tipo inteiro, aqui ela caberia somente números inteiros, tá? Mas agora o que a gente pode falar sobre estrutura de dados heterogênea, tá? Então, o que significa? Vamos imaginar um cadastro de animal, tá? Ó, eu quero fazer aqui uma ficha de animal, um cadastro de animal, tá? Então, aqui vai ser o registro 0, o registro 1, porém não vamos mais ter a coluna 0, coluna 1, coluna 2, coluna 3, tá? Por quê? Aqui nós poderíamos colocar assim, olha, eu quero que cada animal tenha um código. Aí eu quero que cada animal tenha um nome. Eu quero que cada animal tenha um tipo. E eu quero que cada animal tenha uma raça, tá? Raça. Então, isso aqui se torna uma estrutura de dados heterogênea, tá? Por quê? Teríamos lá o cadastro 1, o primeiro animal que chegou aqui no meu pet shop, tá? Um exemplo. Qual que é o animal? Ó, o animal aí, vamos colocar o nome de Thor, tá? Qual que é o tipo? Ó, o tipo do animal é cachorro. Qual que é a raça? Ó, é pastor alemão, tá? Qual que é o segundo cavalo? Qual é o segundo animal, tá? Então o código dele é 2, o nome é pé de pano, tá? Qual que é o tipo do animal? Ó, o tipo do animal é cavalo. E qual que é a raça? A raça é
Vamos ver aqui. Pangaré, tá? Pangaré. Vamos inventar aí uma raça para cavalo, tá? Então, isso aqui, galera, seria uma estrutura de dados heterogênea. Por quê? Eu tenho em uma única linha um registro completo, porém cada coluna ela tem tipos diferentes, tá? E como que é que nós vamos criar isso aí? Então, quando nós viemos aqui para o C++, como que nós vamos fazer? Isso fica fora, tá? Isso vai ficar em cima do... Bom, então como eu estava dizendo para vocês, sempre a estrutura, nós vamos fazer o quê? Nós vamos criar sempre em cima do método main, tá? E como que funciona isso? Então, nós temos que usar a palavra struct, tá? Que nós estamos declarando que isso é uma estrutura de dados heterogênea. Aí nós vamos dar o nome dessa estrutura e abrir a chave, tá? Observa que ao eu abrir a chave aqui, ele já fechou a chave e colocou um ponto e vírgula no final. Aí dentro disso aqui, eu começo a minha programação. Então eu falo quais são os tipos de variáveis que vai ter dentro da minha variável animal. Então, por exemplo, igual nós fizemos aqui no Excel, tá? Vai ter código, nome, tipo e raça. Então, int código, char nome de 50 dígitos aí, tá? No máximo. Char tipo 25. Char raça 25. E é assim, tá? É desta forma aqui que eu crio uma estrutura, tá? Aí com variáveis de tipos diferentes dentro dela, tá? Mas e agora para nós utilizarmos? Então, quando nós vamos utilizar uma variável desse tipo, a primeira coisa que nós temos que fazer é struct, tá? Estou chamando uma variável do tipo struct. Qual é o nome dessa variável? Animal é o nome da minha variável que eu criei. E eu preciso dar um apelido para essa variável. Então eu vou chamar ela de A1. Após eu fazer, tá? Eu criar a variável, aí eu vou fazer algumas dar valores, tá? Para essas variáveis. Então, por exemplo, vamos usar aqui o cout, tá? Digite o código, por exemplo. Aí, para eu salvar o código, pessoal, aonde que eu vou utilizar? Eu vou gravar o código na variável A1, ponto. Observe que só de eu digitar o ponto, ele me dá as outras opções, tá? Então, código, nome, raça. Então, quando eu digitar o código, tá? Digite o código. Vou fazer a leitura para a variável A1 dentro dela no código, tá? Cout. Digite o nome. Cin A1 ponto nome. Tá? Cout. Digite o tipo. Vamos dar uma formatada aqui, né? Colocar um 2 pontos espaço. 2 pontos espaços. Cin
A1.tipo, Cout, digite a raça, dois pontos, espaço, cin A1.raça. Aí depois eu posso imprimir, tá? Dados do animal, /n, Cout, código, aliás, vou deixar sem acento, tá? Código, dois pontos, A1.código. Tá? E aqui eu vou copiar e colar para ficar um pouco mais fácil de finalizar, tá? Então, tipo e raça. Tipo, tá? E raça. E faltou o nome. Nome. A1 ponto, ponto, nome. Vamos ver se tá tudo ok, se não ficou nenhum erro para trás. Então temos aqui, vou minimizar para ficar mais fácil de vocês enxergar. Digite o código, 14. Digite o nome, Thor. Digite o tipo, cachorro. Digite a raça, pug. Dê o enter. Aí ele vai lá, dados do animal, código 14, nome, Thor, tipo, cachorro, raça, pug, tá? Então, olha que legal aí, tá? Que ficou essa nossa estrutura, beleza? Então, em cima do método main, eu vou e crio o struct, tá? Devo colocar sempre struct, o nome da minha estrutura e as variáveis dentro dela. Aí, para fazer o uso dessa estrutura, dentro do método main ou dentro de outra função, tá? Eu coloco struct, o nome do meu struct, e posso dar um nome para essa variável, tá? Poderia ser A1, animal 1, animal 2, animal 3, qualquer nome aí que identificasse, tá? Qual que seria esta variável, ok?